Estamos aqui numa cidade queimada, exposto a inimigos, expostos a animais, a feras. Essa era a realidade ali, então vamos nos proteger. Primeiro, muros. Quando nós vamos construir a nossa casa, inclusive nós fazemos isso, né? Normalmente. Primeiro cercamos, protegemos, então vamos construir nossa casa. Essa é a tática humana, mas não é a tática divina, o método divino. Então eles firmaram o altar sobre suas bases. E podemos dizer, viraram as costas para os inimigos. Estavam completamente desprotegidos, entre aspas. Porque compreenderam, se estivermos adorando o nosso Deus, em uma comunhão correta e acertada com Ele, não precisaremos temer nossos inimigos. Aliás, o profeta Isaías já havia dito que o Senhor seria para o seu povo, numa relação correta com Ele, Ele seria para o seu povo um muro de fogo ao seu redor. Então essa era a confiança deles. Então, irmãos, após o altar, os fundamentos. E hoje iniciamos lendo um dos versículos que toca esses fundamentos no sentido espiritual, lá no sentido literal. Eram fundamentos mesmo que lançaram no solo, né? Mas a contraparte espiritual é Atos 2,42. Esses são os fundamentos. Perseveravam na doutrina e comunhão dos apóstolos, no partir do pão e nas orações, etc. Particularmente essas 4 bases. Então, altar, fundamentos da casa, do templo, essa é a ordem de Esdras 3. E Esdras 4, o que acontece em Esdras 4? Você se lembra? Os adversários se levantam contra eles. Enquanto eles estavam na Babilônia, irmãos, eles tinham a Torá, eles podiam cantar os salmos, eles faziam suas orações, eles criaram a ideia das sinagogas, que aliás há um aspecto muito positivo nesse sentido, onde a lei de Deus foi guardada, né? Mas também há um aspecto negativo. Então eles podiam de alguma forma apaziguar a sua consciência religiosa, lendo a Torá, cantando os salmos, fazendo orações. O que eles não tinham ali? Tinham basicamente tudo, mas não tinham o fundamental, não tinham o essencial, altar. Porque eles eram conscientes que Deus havia proibido que o altar fosse levantado em qualquer outra terra ou lugar que não fosse Jerusalém. Porque Jerusalém é o lugar do nome de Deus, da vontade de Deus e da glória de Deus. Então eles não poderiam levantar altar na Babilônia. Mas fizeram tudo o que era necessário para apaziguar uma consciência religiosa. Temos nossa Bíblia, cantamos nossos salmos, fazemos nossas orações, nos reunimos, tudo menos a centralidade do altar. Aqui nós já compreendemos que nós temos princípios aí extremamente importantes. Por que o Espírito Santo tem despertado um povo nesses dias do fim que estamos vivendo, que antecedem a vinda iminente do nosso Senhor Jesus? Por que o Espírito Santo tem despertado um povo para o nome do Senhor? Para a recuperação da centralidade de Cristo e não de qualquer outra coisa. Por que Ele tem feito isso? Porque esse é o caminho do remanescente. Deus sempre tratou dessa maneira. Mas então o altar no seu lugar, centralidade da pessoa e obra de Cristo. E falamos que há também um aspecto subjetivo do altar. O altar também fala de consagração. Essas duas coisas andam juntas. De que valeria recuperarmos didaticamente, teologicamente, doutrinariamente, a verdade bíblica da centralidade da pessoa e obra de Cristo e sermos capazes de dar aula sobre isso. Mas nós não temos em nosso coração um altar. De que valeria? Então o altar fala de duas coisas, uma é objetiva, a outra é subjetiva. Fala da centralidade dessa gloriosa pessoa e obra do Senhor Jesus. E fala de consagração. E as duas coisas andam juntas. Então quando o inimigo viu isso no seu lugar, o altar no seu lugar, holocaustos oferecidos, adoraram o Senhor com aquele sacrifício, bases do templo lançadas. Irmãos, não tinha templo ainda, não tinha nada, não tinha sacerdotes, não tinha utensílios sagrados, não tinha nada, só bases, né? O inimigo já se levanta, porque ele já contempla o perigo, não é? Todas as vezes, o princípio espiritual todas as vezes na vida de um indivíduo, na vida de um casal, na vida de uma família, e particularmente na vida da igreja, todas as vezes que algo que conta para Deus, que tem valor para Deus, está acontecendo, nunca o inimigo de Deus vai se calar. Paulo chega a escrever assim aos Coríntios:
nós não lhe ignoramos os desígnios. 2 Coríntios 2, se referindo ao inimigo e a sua ação na Assembleia de Corinto. A palavra para desígnios ali é ardis, métodos, estratégias. Paulo diz, não ignoramos. Então, queridos irmãos, voltando onde estávamos, comunhão cristã é um dos mais lindos, fundamentais e preciosos assuntos que precisamos examinar juntos. Qual é a base da nossa comunhão cristã? Quais são os desafios da nossa comunhão cristã? E também, qual é a beleza de nossa comunhão cristã? Então, que o Senhor, na sua misericórdia, nos assista e possamos, nesses dias, caminhar um pouco nessas verdades. Dentro